Vamos lá, meu povo, entendendo o cliente do futuro. Aqui, agora a gente já começa um módulo mesmo, módulo com força, nervoso. Aqui a gente vai tentar parametrizar como é que as gerações, né, estão lidando com marketing digital, como é que estão sendo desenhados, né, os comportamentos dos consumidores. E aí é uma coisa bem genérica, mas costuma ser bem assertiva em relação à leitura. Então, eu vou estar repassando para vocês, e aí eu gosto de repetir, deixar bem claro, né? Cadê minha canetinha? A escola do marketing é o comportamento do consumidor. Então, a premissa, o arcabouço teórico, toda a fundamentação do marketing sai de um lugar, do comportamento do consumidor. Porque o que é marketing? É entender e atender às necessidades do cliente. Para você entender, para depois atender, você tem que saber como é que é o comportamento dele, como é que é o comportamento de compra. Então aqui a gente vai falar de micromomentos, que são os momentos antes da compra, da efetivação, da conversão do cliente online. A gente vai falar um pouco das gerações, que lá na frente eu sou até um pouco polêmico, eu falo que persona é coisa de modinha para mim. Isso, exatamente. Porque a persona era muito genérica, ela é sobre comunicação. Como você vai se comunicar e tudo mais. Agora, a target, o público-alvo, ela é o direcionamento do seu marketing, do comportamento do consumidor mesmo. Beleza? Então vamos passar para o próximo slide. Aqui, ó, vou deixar uma bolinha menorzinha agora. Aí foi. Os clientes do futuro. Então aqui eu trago um resumão. Aí daqui a pouco eu vou tentar detalhar um pouco mais. Eu acho que é muito importante todos verem essas aulas, só para ter um insight rápido, mais ou menos, de como é que funciona. Então, vamos lá, Baby Boomers, que são pessoas entre 60 e 80 anos. Acho que eu coloquei aqui, coloquei. Opa, tá pulando. Ó, spoiler! Eu sempre brigo com essa canetinha. Então, tem os Baby Boomers, são nascidos entre 1940 e 60. Não precisa falar nada, né? É o pessoal da terceira idade, o pessoal mais velho, o pessoal mais conservador. Então, a gente vai falar um pouquinho deles. Depois vem a geração X, que são nascidos entre 1960 e 1980. Então tem gente 40 e 60 anos. Então aqui eu coloquei aqui, ó, diploma igual estabilidade, alto poder de consumo, porque eles já têm mais dinheiro, consequentemente, né, são pessoas que trabalharam a vida inteira, enfim, são mais conservadores. Então a gente vai falar um pouquinho dos hábitos deles de compra ou de pesquisa na internet, que eu acho legal. A geração dos millennials, que é a geração que eu tô, apesar de parecer que eu tenho 19, né? Tô com 32. Vamos lá. Nascido entre 1980 e 95. Então eles são mini-channel e são imediatistas, são consumistas, enfim. Mas tem muita gente. E aí, gente, tudo que eu falo aqui é baseado em coisas que eu vou pegando da internet, de vivência, de estudos, de TED Talks, de um tanto de coisa. Eu vou lá, faço um compilador e pum, e passo para vocês. Então, essas questões das idades, igual essas datas de nascimento variam muito conforme as fontes. E não há um consenso sobre elas. Você pode ver muita coisa diferente na internet. Mas eu acho que o mais interessante é você ver isso e aplicar o seu negócio. Então, beleza. O pessoal dos milênios, eles têm uma divisão aqui, que é o advento da internet. Então, quando a internet veio, mudou um pouco. Então, assim, as pessoas, igual, por exemplo, a internet 2002, mais ou menos, depende do acesso que a pessoa teve. Eu tava com 14 anos, sei lá, 88, 12, 12, 14 anos, pode ser 16, eu não lembro quando eu tive computador, mas quando eu me dava por gente, que no meu caso, eu tenho lembranças de 12, 13 anos de idade, começa a ter as lembranças, mas eu sou péssimo de memória, por isso que eu tomo Go Brain, na época eu não tinha, mas quando eu me dei por gente, meio que já existia internet, era internet de escada, eu lembro até da IG, a menina nem se deve saber o que eu tô falando, e esse barulho também foi horrível. Mas era a época do ICQ, você entrava na internet meia-noite, enfim. Então, quando eu me dei por gente, eu já tinha absorvido um pouco de internet. Agora, do contrário, quem nasceu, por exemplo, em 1980, que já estava lá com uns 30 anos, 30 não, né? 25 anos de idade, quando teve acesso ao computador, ela já tinha uma maturidade muito ligada ao analógico. Então aquele pessoal que brincava muito na rua, soltava pipa, carrinho de rolimã, esses negócios. Isso fez parte da minha infância também, mas eu fui criado com
comia banana de guardanapo, jogava tapete no carpete da sala. Tapete não, jogava bolinha de gude. Eu meio que fui criado com vó, apesar de não foi minha avó não, mas vamos lá. E aí o que acontece? A absorção dele é um pouco mais difícil, porque quanto mais velho você vai ficando, mais a neuroplasticidade explica isso, mas mais difícil fica de absorver. Não é impossível, mas mais difícil fica. Então a gente tem essa geração do milênio dividida no meio aqui. E aí a gente tem os centênios, que são nascidos a partir de 95 até 2010, que tem entre 25 e 11 anos de idade, ou 10, dependendo da fonte que você lê, que são conhecidos como os nativos digitais, com foco no mobile. Ou seja, é esse pessoal que vive com o celular na mão hoje, e quando nasceu já tinha internet, e quando se deu por gente, já tinha smartphone, e teve a crise também de 2008, então bateu uma crise mundial lá. Então isso reflete muito na personalidade e no modo de consumo deles. Eu ainda coloquei aqui que eu achei legal de mostrar, que é o pessoal que quer voz, que quer fazer a diferença, sabe? Então são esses meninos mais jovens, e por consequência eles são menos conservadores, então muda de emprego muito fácil, são mais sensíveis, entende? A algumas coisas, em relação até à comunicação mesmo. Isso não é um ponto ruim, não. Mas isso tudo lida como você vai se comunicar com eles na internet. Então faz toda a diferença. Então vamos ser um pouco mais pragmático. Quando eu quero anunciar, eu anuncio o GoBrain para ter uma caracterização lá, para você ter ideia, eu tenho uma campanha minha que eu anuncio para pessoa acima de 65 anos. Gente, minha comunicação é totalmente diferente quando eu vou anunciar para essas pessoas, apesar do meu produto ser um pouco mais... Deixa eu levantar. Não, ali dá para ver. Ali, ó. Dá para ver? Depois eu mostro para vocês. GoBrain. É porque eu tô de bermuda, gente. Aí como é que eu levanto? Perde perde a fineza do negócio. Mas enfim, o GoBrain tem uma comunicação mais atual. Vocês vão ver, eu vou entrar no site aí. E aí, como é que eu faço para poder anunciar para esse pessoal? É no meu criativo, é no meu copywriting, que é minha frase persuasiva. É como eu chamo a atenção dele, que faz com que eu consiga vender desde pessoas acima de 65 anos e desde jovens gamers. Então é aquele negócio, o contexto atrai. E para me fazer aquela pessoa manter lá, aí eu já jogo um conteúdo mais raso no meu feed, no meu funil de conteúdo. Raso no seguinte, eu falo sobre os benefícios dos ingredientes do GoBrain, eu dou dicas às vezes de leitura, eu dou alguns informes relevantes para o meu público-alvo, para a pessoa que quer produtividade, que quer mais foco, que quer mais memória, que tem esse interesse. Entendeu? Então aí eu sou mais genérico para poder pegar esses dois público-alvos e conseguir continuar vendendo para os dois. Beleza? E aí depois tem a geração alfa. A gente vai falar só um pouco dela, porque também não tem muito estudo. Mas tem gente aqui, ó, que vende só para geração alfa. Se você vender, sei lá, brinquedo para criança de até 6 anos, isso é geração alfa. Quem é que paga? Quem é que paga? São os pais. Mas quem é que você tem que despertar um desejo, às vezes? Ou quem é que você tem que trazer uma experiência muito boa quando adquirir o seu produto? Às vezes é um brinquedo. É a geração alfa. Então é bom você entender elas e entender, gente, que o cliente tem ciclo também. O cliente daqui a 5 anos, de 10 anos, é esse aqui, e por consequência é esse aqui. Enfim, então você tem que entender, igual por exemplo, que ó, o foco da próxima geração que você tem que ter é inteligência artificial, a inteligência das coisas. Então você, Bruno, meu produto não precisa disso, mas você tem um conhecimento, porque provavelmente daqui a 5, 10 anos, o canal de aquisição, o canal onde você vai conseguir mais clientes, pode estar ligado a essas tecnologias. Então assim, eu gosto de trazer exemplos, igual por exemplo, o Banco Santander hoje no Brasil, ele fez uma fusão com o Banco Real muitos anos atrás. E o Banco Real foi o primeiro a lançar a conta universitária. Era uma conta para universitário, não tem dinheiro e tudo mais, e não dá conta de pagar as taxas. Então o que o Banco Real fez? Vou fazer um banco com conta com taxas leves, ou acho que nem tinha taxa. Mas resumindo, minha irmã era conta do Banco Real. Adivinha de quem ela é cliente hoje? Do Banco Santander. Então isso, hoje está muito claro para a gente. O Inter faz isso, o Nubank faz isso, Banco Original, enfim. Esses bancos digitais hoje, todos fazem isso. Mas na época, quem conseguiu ser pioneiro nisso foi o Banco Real. Mas pensando o quê? No cliente do futuro. Então isso é muito legal, se você consegue ter um insight e ligar o seu produto. Aí vamos supor que sua faixa etária é de 25 a 35 anos. A maior parte das pessoas compra o seu produto. Mas se você consegue linkar e começar já a atrair, cultivar a cabeça, se você estiver pensando a médio e longo prazo, no cara que está com 22, 23 anos hoje, entender ele um pouco melhor,
Você pode formar ele para fazer parte de sua base daqui a 2 anos. E quem pensa assim tem um maior nível de consistência, tem mais rentabilidade no futuro. Tá ok? Então vamos passar para o próximo slide.